deixar o Bruno Pinheiro esperando desse jeito. Principalmente Coloca o Bruno Pinheiro aqui na tela para mim, gente. Vamos falar um pouquinho de reeleição e das articulações. Há 6 dias das eleições que vão definir a sucessão do comando do Congresso Nacional. O presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição. O encontro fora da agenda durou quase 3 horas e serviu para fortalecer o que todo mundo já sabia: o apoio do bloco governista à candidatura de Pacheco. E quem vai explicar, dar mais detalhes aqui, é o maior topetudo da Jovem Pan, certo? Bruno Pinheiro. Por favor, Brunão, chega mais. Justamente, um jantar ontem, o que a gente já fala há muito tempo é que não existe almoço e nem jantar de graça, né? Essa reunião aconteceu ontem na casa de Rodrigo. A vocês um ótimo dia, quem nos acompanha, ótima sexta-feira. E aí esse jantar, que durou um pouco mais de 2h30, foi uma declaração de apoio à candidatura à reeleição de Rodrigo Pacheco ao Senado Federal, à mesa diretora. Há menos de uma semana, diversas incertezas, mas a campanha a todo vapor. Além de Rodrigo, Eduardo Girão, Rogério Marinho, também que é o ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito. Então, essa reunião foi uma segurança de que Rodrigo Pacheco está muito bem articulado e está falando a mesma língua do governo lá do Palácio do Planalto. Então, com essa certeza, Rodrigo Pacheco recebeu o quê? Uma injeção de ânimo realmente nessa reta final, nessa última semana, mas essa articulação é muito intensa ainda. É necessário articular, é necessário muito diálogo a partir de agora. Existe uma resistência de um outro lado por conta até mesmo de um silêncio de Rodrigo Pacheco diante de várias situações, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, sobre as redes sociais que foram retiradas do ar. Houve um silêncio aqui no Senado Federal sobre vários comportamentos e várias solicitações, requerimentos para que o ministro acabasse sendo ouvido aqui no Senado, e Rodrigo Pacheco nunca colocou em votação ou em discussão nada disso. E aí isso acaba tendo uma dificuldade de convencimento entre alguns senadores. Vale ressaltar que um novo Congresso está chegando também, os novos senadores, e isso tudo coloca uma dificuldade, mas existe um clima de otimismo após essa reunião com Lula, que durou um pouco mais de 2 horas. Além disso, a reunião também era sobre essa reunião que está acontecendo agora lá no Palácio do Planalto, o encontro com os governadores. Rogério Marinho segue acreditando. E aí, só para finalizar, existe um incentivo, uma campanha nas redes sociais, enviando várias mensagens aos senadores para que eles revejam as declarações e quem eles vão depositar o voto. O vencedor, ele vai ter que levar cerca de 41 votos. Chegar lá vai ser um pouco complicado. Então é o seguinte: essa última semana, ninguém de regime, ninguém de dieta. Vários almoços e vários jantares ainda vão acontecer, viu, Paulo? Ô, Brunão, só mais uma informação para você passar para a gente. E essa história dos 70 milhões de reais aí distribuídos pelo Arthur Lira aos colegas dele que tanto estão precisando desse recurso no momento? Essa é uma discussão que acaba dividindo opiniões, na verdade. A gente continua acompanhando aqui no Congresso Nacional, porque é um assunto que tem chamado a atenção, e sempre que fala sobre orçamento, sobre essa ajudinha, claro, numa reta final ou no meio de uma discussão de uma eleição da mesa diretora ou não, isso sempre causa um suspense, né? E uma discussão muito ampla. A gente viu que recentemente acabou sendo divulgado, oficializado no Diário Oficial da União, aqui da Câmara dos Deputados, lá da Câmara, melhor dizendo, sobre esse aumento, né, do auxílio, da residência, do combustível, de aéreo também, ou seja, os que estão chegando agora vão conseguir chegar com uma forcinha um pouco maior, e isso acaba assustando muita gente numa reta final de uma negociação para conseguir se reeleger na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Acontece que de um lado e de outro, a base do governo Lula e também a oposição acha que Arthur Lira é o melhor nome neste momento. Inclusive, Valdemar da Costa Neto disse que se alguém lançar uma candidatura aí no final, ali de imediato, né, espontânea, avulsa, como diz, não vai ter outra forma a não ser expulsar esse nome, porque não vão aceitar, já alinharam com Arthur Lira de fato. E a gente relembra que Arthur Lira foi um importante aliado de Jair Bolsonaro em várias discussões aqui no Congresso Nacional, inclusive essa que estão hoje colocando em discussão lá no Palácio sobre essa redução do ICMS. Arthur Lira foi um
um virtuoso aliado de Bolsonaro aqui no Congresso Nacional na reta final, viu, Paulo? Perfeito, Brunão. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando pra gente um pouco dessa eleição agora do dia 1º de fevereiro. Ô Fê, nós falamos desses 70 milhões que foram distribuídos aí pelo Arthur Lira. Para onde foi esse dinheiro? Foi destinado a quê? Pois é, olha só, isso ainda está gerando uma polêmica muito, e ainda vai gerar muita discussão. O Lira deu aos deputados, pessoal, em menos de um mês, R$9 mil para gastar com combustível e R$4 mil para outras despesas, além de aprovar reajuste salarial de mais de R$7 mil a partir de abril. Pasmem. Caramba, já a partir de abril, 7 contas. Tá bom, né, ô mano? Isso é um tema muito importante, viu? Porque o Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo em números absolutos. Fica atrás apenas do Congresso americano. Estados Unidos é um país muito mais rico. E quantos deputados tem lá nos Estados Unidos? Não vou saber de cabeça. Mas é nessa proporção, assim? Mais de 500 pessoas? E quando tem um outro dado pior, que quando a gente compara o orçamento do Congresso pela renda média da população, aí o Brasil é o campeão de gasto no Congresso. Isso é um absurdo e eu faria um link com o tema anterior. Quando a gente fala sobre defesa da democracia, é muito importante que a gente tenha em mente o quanto nós precisamos fazer com que as instituições democráticas sejam vistas pela população como legítimas. E quando as instituições se apropriam do orçamento público em benefício de seus próprios integrantes, o que a gente vê é o oposto do que deveria ser o espírito da democracia. É pegar os recursos da sociedade em prol dos próprios privilégios. Então, se a gente deseja fortalecer o espírito democrático no Brasil, eu acho que esse é um compromisso de todos nós aqui, é fundamental que a gente discuta a sério os privilégios do Congresso e faça com que esse jogo mude. O Estado precisa servir a sociedade e não se servir da sociedade. Você tem o número aí dos Estados Unidos? O Congresso possui 535 membros votantes, dos quais 435 representantes e 100 senadores. Perfeito. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente puder fazer essa... Agora, por que custa tão caro, Afá? Eu acho difícil a gente falar em privilégios, né? Assim como o Mano trouxe aqui pra gente, porque é o seguinte, né? Entra e sai governo no Brasil e o Centrão continua lá mandando em todo o Congresso. Então, assim, parece que a gente vive um looping eterno, parece que a gente está sempre revendo a história. E enquanto a gente não mudar o que a gente faz, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. E é o que acontece hoje. O Centrão comanda o Congresso, né? Não é a primeira vez que a gente ouve falar em distribuição de dinheiro ou a procura de compra de votos. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui dando murro em ponta de faca e reclamando enquanto a gente não varrer o Centrão de lá. É muita inocência a gente acreditar que a gente vai ter aliados de centro para sempre, assim como o governo anterior fez, infelizmente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que essa nova política, se a gente for analisar, desde as manifestações de 2016, talvez ela tenha falhado em alguns pontos. Com certeza. Pontos importantes, assim. Porque, sei lá, esse foco do combate ao privilégio, isso é extremamente válido. Mas se você for analisar do ponto de vista da pessoa que está mais necessitada, isso não muda nada a realidade dela. Isso não dá mais comida para ela, isso do ponto de vista prático. Eu tô falando assim, pô, vamos fazer um negócio. Os caras estão pegando aqui e eu vou ganhar daqui. Não acontece isso, né? O cara continua passando fome, o índice de desemprego continua altíssimo, inflação, aquela coisa toda, gasto da máquina pública, nada muda. Então eu acho que talvez essa galera tenha ficado num discurso muito do tipo, sei lá, por exemplo, o Holliday manja disso. Não vou usar. Não, mas é verdade. O Holliday é um cara que, começou lá atrás, mas ele foi um cara que foi entendendo, né, Holly, essa questão política. A gente vai amadurecendo, óbvio. Sim. Ninguém, enfim, chegou lá sabendo de tudo e tal. A gente vai amadurecendo e vai entendendo como que as pessoas, elas têm outras necessidades. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega e fala assim, pô, eu não vou usar o carro oficial, hein? Não estou usando o meu carro oficial aqui. Pô, eu penso do outro lado assim, falo, mas isso aí talvez, beleza, é obrigação, né? Próximo assunto, né? Do tipo, a pessoa, ela se vangloria
que ela não usa um determinado benefício. Mas é obrigação isso. Tipo, isso não tem que estar muito em discussão. Vamos para o próximo assunto, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, se esse raciocínio é errado. Entra dentro de um sintoma mais profundo de um problema político brasileiro, que é o patrimonialismo. Ou seja, é o uso da máquina do Estado em favor dos interesses de si próprio e dos seus amigos. Você estava fazendo um raciocínio bem legal, eu tive que te interromper. Sim, o que eu estava dizendo é que esse tipo de distribuição de privilégio acaba sendo sintoma de um problema mais amplo da história brasileira, que é o uso da estrutura do Estado em benefício dos políticos e dos amigos do poder. Então, isso se manifesta de forma direta, explícita, com esse tipo de privilégio, mas muitas vezes acaba entrando no próprio desenho das políticas públicas, de uma forma que distorce o próprio funcionamento do Estado como um todo, gerando problemas muito grandes que afetam o serviço que chega na ponta para o cidadão. Então, eu acho que é muito importante aproveitar esse tipo de situação para a gente jogar luz sobre essa discussão, sobre como o Estado precisa parar de se servir da população para que, de fato, seja colocado a serviço das pessoas. Ô, Holliday, eu tenho muita curiosidade de ouvir esse teu comentário agora, porque você participou bastante lá do surgimento, né, daquela energia das pessoas em 2015, 2014, 2016 e tal. E no final das contas, nós estamos em 2023 com Lula, presidente da República, e com um Congresso lotado justamente do que a gente chama de centrão. Foi um fracasso e daqui para frente, o que precisa ser feito? Assim, como é que essa política mais nova, mais diferente, de uma galera que chegou há 5 anos, 4 anos, vai conseguir dialogar com essas pessoas e falar, dá para fazer um negócio diferente? É muito bom esse raciocínio que se fez aí, Paulo, porque ele mostra exatamente o que eu tenho analisado nos últimos anos. Quando essa nova política entra nas instituições, ela vem com essa sede, né? Vamos economizar, corta tudo, etc. Só que enquanto a nova política estava cortando os custos, o Centrão e o PT tinha tudo ali à sua disposição. Quer dizer, eles pegaram os recursos que eles tinham, investiram naquele método de fazer política e foram sendo bem-sucedidos. E nós fomos restringindo cada vez mais o nosso poder de trabalho. Porque quando você corta uma verba de gabinete, por exemplo, você diminui o alcance da sua política. Quer dizer, menos pessoas vão saber o que você fez, menos pessoas vão ser atingidas pelo seu trabalho. Quando você deixa de usar o carro oficial, legal. Eu, por exemplo, não uso até hoje. Legal, maneiro. Só que muitas vezes você vai ter que abrir mão de ir em determinados lugares, enquanto o cara do Centrão está lá, presente, todo dia. E aí aquela população mais simples, não estou falando da classe média, estou falando da classe C, D e E, ela vai ver aquele político lá, esse cara trabalha, esse cara tá aqui, eu recebo o jornalzinho dele, ou eu vejo o anúncio, pago com dinheiro público, etc. Recebe carta, mas né? aquela pessoa recebe carta, mas ela está sendo informada constantemente sobre o trabalho daquele político, porque na rede social dela, por conta própria, de maneira espontânea, ela não vai pesquisar sobre política. Então, quando você abre mão desses recursos, na verdade, o que você está fazendo é dando poder para o seu adversário, para o centrão, para a esquerda, seja lá quem for, avançar cada vez mais. Agora, precisa ser tudo isso? Precisa usar toda a verba que você tem à disposição? Não. Mas acho que você precisa usar o mínimo necessário para você alcançar cada vez mais pessoas, converter cada vez mais eleitores para esse modo diferente de se fazer política. O que vocês estão falando é sair do amadorismo e partir para um certo profissionalismo. Exatamente. É isso que vocês estão falando. Muito da direita e dos liberais, né? Inclusive agora nessa eleição. E essa distorção que o Holliday estava explicando foi piorada por orçamento secreto, que foi usado a rodo pelo Centrão e pelo fundão eleitoral. E aí eu acho que é uma discussão importante para como quebrar esse ciclo, falar sobre governança partidária. Mas isso é uma prática antiga, não é que começou agora, mas né? o fundão foi turbinado, orçamento da eleição secreto anterior para essa. Esses valores foram muito ampliados. O fundão virou bilionário. Não, porque, por exemplo, o fundão, se o cara chegou na campanha, né, Fê, de 2022, o fundão eleitoral, e falou assim, bom, não vou usar o fundão eleitoral porque eu não concordo com isso.
Aí o que o partido foi lá e fez? Ele olhou e falou, você não vai usar? Muitíssimo obrigado. Vou entregar um pouquinho mais de dinheiro para o meu cacique. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Mas é complicado, não foi? né? Ô Ale, o que você acha? Como é que você vê esse raciocínio? Acho legal a gente discutir isso aqui. Que o nosso Congresso é muito caro, gasta mal, tem muito privilégio, acho que todos nós concordamos, e isso algum dia precisa ser diminuído. A gente tem um retorno desse investimento muito baixo. Agora, também não podemos fechar os olhos que isso vem desse poder que o Centrão ganhou de uns anos para cá, não apenas porque houve uma negociação, como basicamente a gente pode dizer, pode ter gritaria à vontade, mas que o Centrão foi eleito para a presidência da República. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Jair Bolsonaro falou, eu sou do Centrão. Né? Quem não viu esse vídeo, eu mando de presente. Né? Ele falou isso abertamente, ele falava, e ele era do Centrão, ele era um deputado baixo que era do Centrão. E aí, o que acontece? Quando o Centrão chega a esse ponto, lembra que ele botou o Ciro Nogueira na Casa Civil, que é um símbolo do Centrão, Ricardo Barros como líder do governo. Então, assim, o Centrão dificilmente teve tanto espaço como teve agora. E o orçamento secreto, como muito bem foi dito aí, ele que era um troco de pinga, virou uma coisa de 16 bilhões no primeiro ano, 20 bilhões no outro ano, enfim, e isso deu um poder tão grande para o presidente da Câmara que ele está quase prescindindo de ter que negociar as coisas com o Executivo. É um momento muito complicado para a governabilidade. O tamanho da caneta do Arthur Lira é muito grande, e esse monstro foi criado, né? O monstro que eu digo, esse tamanho de poder da presidência da Câmara. Como é que isso vai ser puxado de volta? É complicado por quê? Porque você vai precisar que os próprios políticos votem para diminuir o seu poder. Isso é uma coisa que a gente sabe que é muito difícil de acontecer.